Olá pessoal, seja bem-vindo, estamos começando mais um JuraPod, hoje é muito especial, viu? Você que quer saber um pouco mais sobre combustível, aumento de combustível, como a gente chega nesse valor aí que está aterrorizando o nosso país, aguarde um pouquinho, daqui a pouco ele vai falar. E ao meu lado aqui, Gabriel Alves, Gabriel Foguinho. Como é que tá, Gabriel? Beleza, Jura? E aí, tá feliz por essa entrevista? Ave Maria, hoje vamos tirar todas as nossas dúvidas, vamos beber direto da fonte. Hoje é especial, hoje vamos começar aqui com um economista, político, o homem foi presidente da Petrobras, professor também, Sérgio Gabrielli, seja bem-vindo. Pois não, muito obrigado pelo convite e todos os ouvintes, ou não sei como é que se chama, ouvintes, videntes, ou o que seja, nessas novas tecnologias de comunicação. Professor, muito obrigado por ter vindo, mas o país está passando por um momento difícil, a economia aí descontrolada, desgovernada. Nós estamos vendo aqui esse momento agora de aumento de gasolina, que consequentemente atinge todos os outros segmentos. Como é que você está vendo esse momento da economia do país? Olha, nós estamos num momento muito grave, porque nós, desde 2016, o país vem crescendo, como eu digo, como rabo de cavalo. O rabo de cavalo cresce para baixo. Sim. Nós estamos parados, o país tem 6 anos, 7 anos, talvez seja o período mais longo que nós tenhamos nas últimas décadas, de um país estagnado como o Brasil está, portanto, há 6 anos. Sim. Essa situação se agravou, evidentemente, com a pandemia, né, com o Covid, e se agrava agora com a guerra. Mas tanto a Covid como a guerra agravam uma situação que vinha de antes. Sim. E a situação vem de antes por um desmonte que foi feito do Estado brasileiro. Todas as políticas adotadas desde o governo Temer são políticas de desmonte de todos os instrumentos de intervenção na economia. Quer dizer, aquilo que nós tínhamos de expansão da atividade econômica a partir dos gastos públicos, aquilo que nós tínhamos de expansão da atividade econômica vindo de um programa de transferências de renda para populações de baixa renda, aquilo que nós tínhamos vindo da formalização do mercado de trabalho, que reduzia o déficit da Previdência, tudo isso se desmontou. Sim. E tudo isso provoca, então, taxas de desemprego extremamente elevadas, a volta da fome, a volta da miséria, a desigualdade crescente, porque também não quer dizer que todo mundo esteja mal, porque tem muita gente ganhando dinheiro nesse momento. Quer dizer, se você olha as bolsas de valores, por exemplo, você tem 4 milhões de novos investidores na bolsa. Se você olha o que está acontecendo com o mercado de jet ski, de lancha, está bombando. Se você olha o que está acontecendo com o setor imobiliário de alta renda, de imóveis sofisticados, está bombando. Se você olha as aplicações financeiras, estão crescendo. Se olha o investimento estrangeiro na área de mineração e na área de agronegócio, está batendo recorde. Então, a economia vai mal para o povo. Quem paga sempre o preço sempre é o povo, sempre é a baixa renda, de fato, que... Não, há uma política de não tratar da questão da desigualdade no Brasil, ou seja, abandonar o tema principal que o Brasil vive, que é o problema de uma enorme desigualdade na distribuição de renda brasileira. Então, as políticas econômicas esqueceram disso e simplesmente acham que o mercado vai resolver as questões, e o mercado sempre é perverso contra os mais pobres. Com certeza. A gente vê um governo que tratou a pandemia hoje com essa questão do auxílio emergencial, que tratou achando que seria a salvação, mas que a gente vê países, né, fora daqui totalmente que tratou a pandemia de outra forma. O auxílio emergencial, inclusive, foi uma proposta da oposição. Se não tiver, o governo não queria nem isso, não queria nem fazer o auxílio emergencial. O governo queria deixar o povo morrer. Na verdade, a lógica da chamada imunização de rebanho era deixar a pandemia chegar na maioria da população, muita gente ia morrer, e que pela contaminação da população, automaticamente, naturalmente, haveria uma redução
da pandemia, o que é um escândalo, é um genocídio, porque o programa de vacinação foi um horror no Brasil, atrasou, depois acelerou, mas no primeiro momento não se tinha programa de vacinação. O governo fazia uma campanha intensa, o presidente toda hora falava contra a vacina. Até hoje o negacionismo domina a questão da percepção do significado da pandemia, e, portanto, nós tivemos aí uma lógica da pandemia que era uma lógica de mercado, deixar que os mais fortes sobrevivessem, ao invés de usar o Estado para ampliar o SUS, para fazer vacina, que é o que os outros países fizeram. Professor, o senhor hoje é considerado na história do Brasil uma das maiores autoridades quando se fala de economia, petróleo, derivados, por o senhor ter passado 7 anos na presidência dessa grande empresa. Não 7, mas 2 anteriormente o senhor já estava lá, né? Conte um pouquinho. 9 anos e 6 meses lá na Petrobras, na diretoria da Petrobras. 2 anos e 6 meses como diretor financeiro e 7 anos como presidente. Como presidente. E o senhor tem dito nas suas entrevistas que, quando a gente fala de petróleo e combustível, o senhor disse que esse produto não é um produto comum, como uma banana ou qualquer outro produto, é um produto estratégico. Eu queria que o senhor falasse para a gente. Você sabe que tudo que existe hoje, tudo que nós vemos aqui em torno de nós, todos os produtos que nós vemos, ou eles têm petróleo na sua composição, ou foram transportados pelo petróleo. Sim. Então o petróleo está em todas as atividades, seja na composição do produto, seja porque os produtos são transportados. E o transporte depende essencialmente do petróleo. O que aconteceu conosco? Nós tivemos digamos assim, uma sorte, porque as decisões, como eu dizia na época que eu estava na Petrobras, as decisões foram tomadas há 100 milhões de anos atrás. Onde tem petróleo é um processo geológico que tem 100, 150 milhões de anos. Então, nós temos petróleo. O pré-sal é a maior descoberta de petróleo novo do mundo nos últimos 30 anos. Sim. O petróleo do pré-sal, que muita gente dizia que não existia, que era inviável. Mas nós descobrimos o pré-sal. Mas ninguém consome petróleo. Sim. Você consome gasolina, sim, diesel, querosene de aviação, gás de cozinha, asfalto, lubrificantes, sim, etc. Então precisa de refino, precisa de refinaria. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um parque de refino integrado de 14 refinarias que operavam no Brasil inteiro. Essas refinarias atendiam o mercado, quase todo o mercado, e nós íamos expandir esse parque criando novas refinarias. Para atender os 100%. Para sempre poder atender os 100% do mercado. Com isso, nós teríamos petróleo brasileiro, processado em refinaria brasileira, transportado dentro do Brasil, e, portanto, nós podíamos separar o preço dos derivados brasileiros dos preços dos derivados internacionais. Que é o que o brasileiro ia diretamente sentir no bolso. Aí o que aconteceu depois de 2016 para cá? Então, depois de 2016 para cá, nós tivemos vários fenômenos. No que se refere aos combustíveis, nós aumentamos as importações. A Petrobras puxou o freio de mão das suas refinarias, sim, existentes, passou a utilizar menos essas refinarias para dar espaço para que outras empresas importassem derivados no Brasil. E hoje nós temos quase 400 empresas no Brasil que importam gasolina, diesel, QAV, etc. Então, hoje nós temos 1/4 do mercado brasileiro de gasolina importada. Sim. 30% do gás de cozinha brasileiro é importado. 20%, 1/5 do mercado brasileiro de diesel é importado. Então, nós ampliamos as importações. Ao ampliar as importações, nós também deixamos de fazer as novas refinarias. E aí, a Lava Jato, a crise da Lava Jato sobre a Petrobras tem um papel importante. O fato é que as refinarias foram criminalizadas. Ao invés de se discutir a melhoria da eficácia
na operação e na montagem das refinarias, as refinarias foram criminalizadas e foram paradas. Então você tem uma situação que o Comperj no Rio de Janeiro, com 80% da obra pronta, está parada sendo sucateada. Você paralisou a possibilidade de fazer as refinarias do Ceará e do Maranhão. Você fez metade do que seria a refinaria de Pernambuco. E você, mais grave ainda, começou a vender as refinarias. A refinaria da Bahia, por exemplo, Sim. não é mais da Petrobras. E que é Já está a primeira, vendida. né? Já está vendida a refinaria de Mataripe e hoje pertence a um fundo dos Emirados Árabes. Um fundo chamado Mubadala, que no Brasil tem o nome de Acelen. Mas esse não uso das refinarias é uma questão política ou técnica? Não, foi um não uso político, porque foi uma opção de não usar. Sim. Tanto é que agora, em 2019 e 2020, com a crise aumentando, elas voltaram a ser utilizadas. As refinarias agora em 21 estão trabalhando a 91% de capacidade. Para você reduz o preço da gasolina e outros combustíveis. Não reduz, porque você está dependendo de 20% de importados ainda. Entendi. Sim. Tá certo? Você poderia reduzir. Por que você poderia reduzir o preço? Porque 92% da matéria-prima usada nas refinarias, que é o petróleo, vem do Brasil. Sabe quanto custa tirar o petróleo do fundo do mar e botar em cima da plataforma? Sim. Hoje, no pré-sal, custa $3. $3. Para você tirar o petróleo do fundo do mar, a 6 mil metros de profundidade, 3 mil metros de lâmina d'água, e botar em cima da plataforma, custa $3. Sim. Se você botar todos os outros custos, a remuneração dos investimentos feitos, a lucratividade, todos os impostos, a Petrobras hoje deve estar com um custo total de produção de petróleo em torno de $30 o barril. Sim. Ela está vendendo a 90, a 95. E agora, com esse último aumento, deve estar vendendo acima de 100. Sim. Sim. Então, consequentemente, a margem de lucro da Petrobras é extraordinária. Quando você compara a margem de lucro da Petrobras com a margem de lucro da Shell, da Exxon, da BP, da Repsol, da Equinor, a Petrobras tem o dobro da margem de lucro dessas empresas. Então, Sim. fazendo uma pergunta como leigo, a gente ouviu uma entrevista recentemente do ministro da Economia, que disse que daqui a um tempo a Petrobras não valerá nem preço de banana. Então, isso que ele diz é uma inverdade? Quando você traz esses dados para a gente? É absolutamente falsa essa ideia. Porque vou dar uma explicação para você muito Sim. simples. Nós hoje temos no mundo um consumo mundial em torno, 96 milhões de barris de dia. Vamos botar para fazer conta redonda 100 milhões de barris de dia. Então, o mundo hoje consome diariamente 100 milhões de barris por dia de petróleo. Se o mundo não crescer nada, se a economia mundial não crescer nada, crescer zero nos próximos anos, o que é uma hipótese improvável, Sim. mas vamos trabalhar com essa hipótese, nós vamos chegar em 2030 com 100 milhões de barris dia. Para você manter 100 milhões de barris dia constante até 2030, nós vamos precisar, cada ano, de 4 a 5 milhões de barris novos, simplesmente para repor o declínio natural dos campos de produção. Sim. Então você vai precisar de ter mais 4 a 5 milhões de barris novos somente para manter os 100 milhões de barris de consumo de hoje. Sim. Então você veja que vai ter demanda de petróleo por muito tempo ainda, a menos que você tenha uma drástica redução do consumo, o que nada indica que ocorra. Por quê? Por exemplo, na área de transporte, que digamos, 95% do combustível do transporte provém do petróleo, e ainda não há, em termos de transporte, um substituto significativo para o motor a combustão e o motor a compressão, você vai ter uma eletrificação das frotas. Sim. Vai aumentar Sim. o uso de carro elétrico. Agora, hoje,
a frota de carro elétrico leve é o que mais cresce no mundo. A maior parte dos produtores de automóveis estão caminhando para aumentar a produção de veículos elétricos. A taxa de crescimento dos veículos elétricos é muito maior do que a taxa de crescimento dos veículos tradicionais de motor a combustão e a compressão. Só que a frota existente de veículos elétricos é em torno de 2, 3% da frota total. Então, quase irrisório. Para que haja o crescimento, você vai precisar de 10, 20, 30 anos de crescimento acelerado dos veículos elétricos para você crescer, equilibrar. Mas não só isso, você tem limitações graves nos veículos elétricos. Por exemplo, as baterias. O veículo elétrico precisa de bateria. A bateria do veículo elétrico, ela é uma bateria baseada em lítio. Sim. O lítio é um metal raro, que hoje só existe em grandes volumes na Bolívia, no Chile, na Argentina e no Afeganistão. Sim. E você não tem... se você cresce muito o consumo de baterias, você tem limitação física da disponibilidade de lítio. Então, você não pode crescer muito o uso de carro elétrico via bateria. Aí, você teria a alternativa de aumentar, digamos, a frota de postos de eletricidade, ou seja, de abastecimento, fazer uma linha elétrica para abastecer mais continuamente os veículos. Sim, pode fazer isso, mas o custo do investir na infraestrutura para viabilizar isso tem intensa utilização de metais, tem intensa utilização de carvão e tem um volume de investimento gigantesco, que não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Então, portanto, você vai ter demanda ainda de petróleo por algumas décadas. Portanto, é falso dizer que o petróleo vai deixar de ter valor e que a Petrobras vai perder valor porque vai ficar em cima do mico que não vai ter uso. Isso é absolutamente falso. Falando ainda no atual ministro da Economia, no discurso de posse dele, ele garantiu que no ano seguinte, que seria 2020, o gás de cozinha chegaria na casa do brasileiro pela metade do preço. Naquela época, o preço do botijão estava R$ 90, então naturalmente chegava a R$ 45. E hoje a gente está vendo passar dos R$ 100. Será que ele não conhecia o traçado ou ele deixou de fazer alguma atividade em casa? Não, eu acho que ele acredita em carochinha, na história da carochinha. Ele acredita na Bela Adormecida, ele acredita, né, nessas coisas, entendeu? Porque, na verdade, se você pega o discurso do Guedes, ele tem uma mitologia, né? Ele tem um conto de fadas de que o mundo funciona porque se mudar as expectativas, as pessoas vão acreditar no governo, vão acreditar que é possível as coisas acontecerem e os investimentos vão aparecer. Não é assim que funciona a economia. Sim. Os investimentos vêm quando você tem perspectiva de crescimento da economia. E o investimento só vem quando puxado pelo Estado e não inicia pelo setor privado. O investimento privado segue o investimento estatal. Não há o contrário, não há a hipótese de que um ciclo de crescimento vai ser começado pelo investimento privado. Então, mas ele acredita que você simplesmente acreditando que o governo vai ser bom, você vai... Ele prometeu isso com o gás de cozinha, dizendo que ao liberalizar o mercado de gás, tirando a Petrobras, o mercado ia fazer investimentos, ia aumentar a produção, ia fazer o gás baixar o preço. Eu ia até pautar isso, que a Liquigás foi uma das ações que eles fizeram foi vender. A lei do gás, ao tirar a Petrobras do mercado, você iria permitir que o mercado crescesse. A concorrência ia fazer com que... A concorrência ia fazer com isso. Ele prometeu isso com a desestruturação da CLT e a mudança nas relações de trabalho, dizendo que flexibilizando os contratos de trabalho você iria aumentar o nível de emprego e fazer a economia crescer. Não aconteceu. Ele diz isso quando diz que a economia, da medida que se diminui a regulação, diminui a intervenção do Estado, o setor privado vai investir mais, o que não aconteceu. Então, ele tem várias contos da carochinha que ele contou aí,
e cada vez se desmoraliza mais, porque sequer o seu programa se implementa, né? Como as crenças de redução do Estado não avançam na velocidade que ele gostaria e o mercado não responde como ele gostaria que respondesse e aí, consequentemente, a crise se agrava. E o preço do gás, o brasileiro... Agora, trazendo também o preço do combustível, essa relação, hoje, o preço, que a gente vê uma coisa absurda, a dispara, está hoje como se fosse nos tempos passados, que a gente controlava a inflação, que o brasileiro chegava no mercado para pegar um leite, estava um preço agora de manhã e de tarde está outro. Hoje a gente está vendo basicamente isso com combustível. A gente dorme com valor, acorda de manhã na televisão, combustível subiu. Gente correndo para os postos, filas gigantescas, o preço, a gente viu agora uma empresa de ônibus parando porque não tinha combustível, afetando os munícipes aqui, tanto de Lauro quanto de Salvador. Então, eu queria aproveitar que você desse uma aula para a gente de como é esse preço do combustível, como é que ele é calculado, como é que ele é feito. Olha, na verdade é o seguinte, a Petrobras, a partir de 2016, ela resolveu fazer, como eu disse, ela puxou o freio de mão nas refinarias e o governo estimulou a entrada dos importadores. Para fazer isso, e isso ter viabilidade, você precisa que o importador importe o derivado e tenha condições de vender no Brasil a preço acima do valor importado, ou igual, no máximo igual ao valor importado, senão ele perde. É diferente da Petrobras, que a Petrobras produz o derivado a partir de um petróleo brasileiro que tem custo muito baixo comparativamente ao preço internacional e, portanto, a margem de lucro da Petrobras é muito grande. Não é o caso dos importadores. Os importadores, a margem de lucro é pequena, porque eles importam, digamos, a 90 e vendem a 100. Tá certo? Então, a margem de lucro é menor de quem produz a 30 e vende a 90. Entendeu? Então, a Petrobras tem uma margem de lucro grande, enquanto que o importador tem uma margem de lucro pequena. Mas, no entanto, a Petrobras passou a seguir, o preço dela passou a ser não o preço do custo dela, mas uma margem adequada. O preço dela passou a ser um preço internacional para manter os importadores trabalhando. Então, nós passamos, no governo Temer, por exemplo, os ajustes eram praticamente diários. Com o governo Bolsonaro, os ajustes começaram a ser um pouco mais espaçados. Agora, por exemplo, a Petrobras levou 53 dias sem reajustar os preços da refinaria. Então, reajustou agora pesadamente, aumentou 18%, 16% e 20 e tantos por cento a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Mas ficou 50 e tantos dias sem aumentar. A refinaria Mataripe, por exemplo, que é daqui da Bahia, aumentou mais do que a Petrobras. E hoje a gasolina na Bahia é mais cara do Brasil, porque a refinaria Mataripe, ou ela compra o petróleo da Petrobras a preço internacional, ou ela importa o petróleo a preço internacional. Então, o custo da refinaria é o custo internacional. Não é o caso da refinaria da Petrobras, não é o caso quando a RLAM era da Petrobras, quando a refinaria pertencia à Petrobras. Então, a Petrobras optou por essa política que chama-se paridade do preço de importação, que é o preço, é como se a Petrobras importasse o derivado, acrescentasse o custo do transporte, o frete de trazer para cá, acrescentasse todos os impostos e cobrasse do consumidor como se estivesse importando, quando, na verdade, ela produz com petróleo brasileiro, com custos brasileiros e com uma margem de lucro extraordinária. Tanto é que está distribuindo 101 bilhões de reais de lucros para os acionistas. Nós tivemos um exemplo, eu vi uma entrevista do senador Otto Alencar, que ele está propondo agora uma lei, um projeto de lei, que ele disse que o cálculo para chegar no combustível deveria ser, a proposta dele, proporcional o que é produzido em real, calculado em real, e o que for para o exterior e voltar refinado, calculado em dólar. Ele vem com essa proposta. O que é que o senhor... Não, essa proposta foi aprovada agora pelo Senado. O Senado tem um projeto de lei do senador Rogério Carvalho, que é do PT do Sergipe,
que foi aprovado e apoiado pelo senador Otto, e que foi relatado pelo senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e foi aprovado pelo Congresso e foi sancionada pelo Bolsonaro. Nessa proposta, não, ainda não foi sancionada porque precisa passar pela Câmara. Sim. Nessa proposta do Senado, o que se propõe é uma política de preços, que não está claro ainda como é que vai ser, porque é uma política de preço só para a Petrobras, é uma política de preço para todos os refinadores, como é que vai ser, não está claro. Sim. Mas a ideia é de que na fixação do preço dos combustíveis, você teria que levar em conta o preço internacional, sim, e é o preço em dólar, e o custo de produzir no Brasil, que é um custo em reais, com as condições de produção no Brasil, que são muito boas para produzir com custos baixos. Mas isso é uma excepcionalidade da Petrobras. Só a Petrobras tem essa situação, porque as outras empresas do pré-sal não têm refino. Sim. E a refinaria daqui, a Selem, que comprou a refinaria da Bahia, não tem também produção de petróleo. Sim. Então só a Petrobras ela tem essa integração entre produção e refino. Então essa política, na verdade, é uma política que só vai atingir a Petrobras. Sim. Professor, nós temos informações extras e às vezes estou aproveitando o senhor aqui que tem experiência para esclarecer, até política mesmo, o pessoal declara que o petróleo extraído no Brasil não é capaz de chegar, ou grande parte, não chega na gasolina, pela baixa qualidade. Isso é verdade? Isso é falso, absolutamente falso. Absolutamente falso. Vou dar um número concretamente. Nas refinarias da Petrobras de hoje, em março de 2022, 92% do petróleo processado na refinaria, 92% do petróleo processado na refinaria é petróleo brasileiro. Sim. Então é absolutamente falso dizer que as nossas refinarias não conseguem processar o petróleo brasileiro. Sim. Isso é falso. Tá vendo você que está aí nos assistindo a importância? Às vezes vem as informações até por políticos. Não, isso é um discurso que muita gente diz, nós estamos importando não porque o governo optou por importar, está importando porque não tinha jeito, as nossas refinarias eram velhas e nós não tínhamos condições de processar o petróleo brasileiro. É mentira. A Petrobras investiu, na época de Lula e Dilma, investiu 26 bilhões de dólares para atualizar a capacidade do processamento de nossas refinarias para processar o petróleo brasileiro. Isso é questão do brasileiro não dar valor que é do Brasil? Eu não acho que seja isso, exatamente isso, não. É uma política de desinformação deliberada para justificar o desmonte da Petrobras e o desmonte do papel do Estado no setor de petróleo e gás. Que, aliás, não é um fenômeno novo. Se você for ver a história, desde o início do século XX, lá em 1912, 1914, na Primeira Guerra Mundial, a Esso e a Shell disputavam o mercado brasileiro, eram os grandes fornecedores. Se você que aqui nós estamos na área de imprensa, de jornalismo, o grande veículo de comunicação no Brasil, até a década de 60, era o repórter Esso. Esso. Tá certo? A cultura brasileira, os festivais, o Gabriel não se lembra disso, os festivais, toda a arte brasileira era financiada pela Shell. Tá certo? Então, a Shell e a Esso vêm disputando o mercado brasileiro desde os anos 10 do século passado. Você tem 100 anos que eles já estão aqui disputando. E há 100 anos eles são contra a expansão do refino no Brasil. Sim. Quando a Petrobras foi construída, eles queriam impedir que a Petrobras atuasse no refino. A Petrobras transformou uma pequena refinaria que tinha aqui em Mataripe, que é a primeira refinaria, que agora foi vendida. E a Petrobras cresceu sua capacidade de refino. Sim. Apesar da pressão
dos fornecedores internacionais. E, professor, aproveitando, a gente viu lá atrás, quando foi a fundação da Petrobras, com a Lei 2004, com a criação com a criação da empresa, a gente via muito nascer o segmento do petróleo é nosso, que foi a luta, que acreditando que o petróleo tinha que ser brasileiro. E eu vejo hoje em dia muitos sindicalistas, muitos segmentos defendendo que a Petrobras seja reestatizada. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, naquele movimento, um dos elementos daquele movimento da década de 50 foi o pós-guerra, né? Sim. A guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia mostraram a importância estratégica do petróleo naquela época. Então, o movimento Petróleo é Nosso que nós não tínhamos petróleo, nós tínhamos que descobrir petróleo e nós não tínhamos refino, nós tínhamos que produzir a refinaria. Então, nós tivemos que construir tudo isso. Mas a sensação e o projeto nacional percebia que, se nós quiséssemos industrializar o país, se nós quiséssemos crescer a economia brasileira com um projeto de desenvolvimento nacional independente, nós tínhamos que ter controle do petróleo. Isso naquela época, na década de 50. E avançamos e tornamos o país praticamente autossuficiente na produção de petróleo, ainda que dependente nos derivados ainda. O que está essa guerra agora da Ucrânia com a Rússia e a Ucrânia está demonstrando? O petróleo continua sendo um elemento fundamental, o petróleo e o gás. O senhor também defende essa ideia que é soberana, a soberania do... Claro, a questão da soberania nacional está se tornando cada vez mais evidente. Se você não tem controle sobre algo que é estratégico, se você fica dependendo de importações desses segmentos que são fundamentais, sem eles você não faz nada, você não tem projeto nacional, você não tem como ter autonomia nem soberania nacional. Então, eu acho que retomada de um projeto de soberania nacional envolve a retomada do controle da produção e digamos da produção e do refino, né? Na produção do petróleo e do refino dos derivados. Agora, a pergunta direta sua foi sobre reestatizar a Petrobras. Sim. Eu acho que nós precisamos retomar o controle do governo sobre a Petrobras. Não necessariamente reestatizar a Petrobras. Eu vou explicar um pouco isso. Hoje, o governo tem 50% mais alguma coisa dos votos das ações da Petrobras. Então, o governo controla, teoricamente, as decisões da Petrobras. Mas 49% são ações nas mãos do setor privado, das ações com direito a voto. Quando eu coloco as ações sem direito a voto, as chamadas ações preferenciais, a proporção do governo no capital total da Petrobras é 37%. 63% do capital da Petrobras está na mão privada. Sim. Então, hoje a Petrobras vale, vamos para fazer conta redonda também, para simplificar, vamos botar que é 60%. Esquecer esses 3%. Sim. 60% na mão privada, 40% na mão do governo. Hoje a Petrobras vale em torno de 400 bilhões. 60% de 400 bilhões são 240 bilhões. Estatizar a Petrobras significa o governo disponibilizar 240 bilhões para os acionistas privados. Eu sou contra isso. Sim. Eu acho que isso é um absurdo. Nós temos que usar o recurso nosso para outros fins que não passar esse dinheiro para os acionistas da Petrobras. Sim. De mão beijada. Não é de mão beijada, né? Porque vai ter briga, não vai ser fácil essa briga, não. Mas, estando na mão do capital internacional ou do privado, a Petrobras é sempre viável. Não, a Petrobras é uma empresa extremamente viável. Hoje eu estou dizendo a você, o retorno sobre o patrimônio líquido da Petrobras é 3 vezes maior do que das outras empresas de petróleo do mundo. Sim. É 3 vezes maior. Quer dizer, a Petrobras tem um retorno sobre o capital empregado de 27%, enquanto a média das grandes empresas é de 9%. Sim. Então a Petrobras é altamente lucrativa. A Petrobras tem um volume de investimentos enorme, é verdade. A Petrobras ainda tem uma dívida alta. Essa dívida foi feita para viabilizar o pré-sal. Sim.
Então, se não tivesse sido feita essa dívida, nós não teríamos pré-sal. E o pré-sal hoje representa 70% da produção da Petrobras. Sim. Então, é uma empresa viável. Não tem dúvida que a Petrobras é uma empresa lucrativa e viável. Então, quando a gente vê a Liquigás sendo vendida, a gente vê a BR Distribuidora sendo vendida, a gente vê refinarias sendo vendidas, então isso seria um desmanche intencional da Petrobras? Não, eu acho que foi uma opção que a Petrobras fez em 2016. Repara o seguinte, a Petrobras em 2014, 2015, ela viveu uma crise financeira, negavelmente. Essa crise financeira tem algumas razões que são fora da controle da Petrobras. Por exemplo, o preço do petróleo. O preço do petróleo estava em dezembro de 2014, ele era $107 o barril. Dezembro de 14. Sim. Em julho de 2015, portanto 6 meses depois, o preço era 37. Caiu de 107 para 37. Qualquer empresa cujo seu principal produto tem uma queda de 2/3 do seu valor, tem problema fiscal, tem problema financeiro. Ela sofreu esse efeito. Segundo efeito, o câmbio. A dívida da Petrobras é uma dívida em dólar. O câmbio em finais de 2014 era R$ 1,96 por dólar. Em meados de 2015 estava em torno de 4. Dobrou o câmbio. Então, se você deve 100 milhões de dólares, que equivale a 200 milhões de reais, a R$2 o dólar, se o dólar vai para 4, imediatamente sua dívida vai para 400 milhões. Então, você teve um aumento da dívida em reais por causa do câmbio. Terceiro elemento, os preços dos derivados no Brasil estavam defasados do preço internacional, porque houve, ao meu ver, um represamento do preço interno mais longo do que deveria, e nós ficamos, portanto, com preços internos menores do que os preços internacionais, o que deram alguns prejuízos para a Petrobras. Isso reduziu o caixa da Petrobras. Então, a Petrobras tinha uma crise financeira em 2014? Tinha. Agora, além dessa crise financeira, veio a Lava Jato. E a Lava Jato criou um clima que destruiu a reputação da Petrobras. Que a Petrobras passou a ser considerada um antro de corrupção, uma empresa que ia falir, um absurdo, e que dificultou as negociações com o mercado. E a dívida da Petrobras, portanto, passou a ser 4, 5 vezes maior do que o fluxo de caixa dela. Então, era uma crise financeira séria, não era uma crise financeira fácil. Aí a Petrobras fez uma seguinte opção: eu vou reduzir essas taxas drasticamente em 2 anos, vou reduzir o que se chama de taxa de alavancagem de 4 para 2 em 2 anos. Para fazer isso, eu vou tentar aumentar o máximo possível minha receita e vou vender tudo que não seja fundamental. Aí vendeu a BR, vendeu a Liquigás, começou a tentar vender as refinarias, vendeu a produção nos campos terrestres, vendeu os gasodutos todos do Brasil, saiu da produção, da distribuição de gás no Brasil, saiu do etanol, saiu do biodiesel, saiu dos fertilizantes, está querendo vender a parte dela na Braskem para sair da petroquímica. Então a Petrobras fez uma opção de encolher. Sim. Mas ela não precisava fazer essa opção, porque ela poderia negociar com o mercado financeiro, ter uma solução financeira de mais tempo do que 2 anos, vamos supor 4, 5 anos, e com isso, é evidente que ia ter um custo financeiro um pouco maior, mas ela ia conseguir financiar. Porque a Petrobras nunca teve problema de financiar. Em plena crise em 2016, ela emitiu, se eu não me engano, 2 bilhões de dólares de um título perpétuo, título que não tem prazo para vencer, e a demanda do mercado, ou seja, o volume de dinheiro que o mercado resolveu apostar, era 4 vezes maior do que a Petrobras precisava. Então, em plena crise, a Petrobras se financiava, porque o mercado analisa que ela tem um potencial, os fundamentos dela são muito bons. Então, foi uma opção, sim, da Petrobras reduzir. Quando o senhor fala que é uma opção da Petrobras,
A Petrobras tem um conselho administrativo. Eu tenho influência no caso dessas decisões do governo federal ou o conselho automaticamente decide? Não, o que acontece é o seguinte, o governo federal escolhe a maioria do conselho. Sim. Só que a partir de 2015, 2016, o conselho foi constituído principalmente de pessoas ligadas ao mercado financeiro. Escolhidas pelo governo, mas ligadas ao mercado financeiro. Sim. Então, por exemplo, os ministros foram tirados, os representantes das Forças Armadas foram Deixou tirados. de ser paritário para ser... Não, o governo abriu mão do poder. Sim. Entregou o mercado financeiro no conselho. Então, Sim. o conselho passou a ser dominado pelos investidores privados de curto prazo do sistema financeiro. Diga-se de passagem, o Bolsonaro vem mudando isso. Os 2 últimos anos, ele tem aumentado a proporção de pessoas do conselho que não diretamente ligadas ao governo, mas pelo menos mais ligadas à própria indústria de petróleo. Sim. Menos do mercado financeiro e mais da Sim. indústria de petróleo. Tá certo? Então, agora vai ter eleição de novo, agora em abril, para compor o novo conselho. Quer dizer, o presidente do conselho, proposto pelo governo, é o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, mas não é porque ele é presidente do Flamengo, ele é um engenheiro da Petrobras, passou 26 anos na Petrobras, então ele é um conhecedor da Petrobras. Agora, é amigo do Bolsonaro e vai tentar fazer a política do Bolsonaro na Petrobras. Mas você acha que dá tempo? O governo está findando ainda, 31 de dezembro. Não dá tempo, depende do quê, né? Eu não acho que eles vão dar um cavalo de pau, eles não vão mudar radicalmente a política da Petrobras, eles vão apenas dar uma segurada, porque um processo eleitoral, se a Petrobras continuar aumentando os preços, o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de disputar as eleições. Então, ele vai ter uma dificuldade política importante, então ele vai tentar, digamos assim, espaçar mais a menos que o preço internacional caia. Como eu não acho que o preço internacional vai cair, pode deixar de subir, mas não acho que vai cair, eu acho que a pressão dos preços internacionais vai continuar existindo. Mas no caso, no dia 11, último dia 11 agora, Bolsonaro sancionou a lei 192, que, no caso, traz uma nova regra para o ICMS. Será que é uma alternativa e será que essa alternativa é Não, eu viável? acho que essa questão do ICMS é uma questão também, de novo, de falsear a realidade. Tá certo? Olha o seguinte, o ICMS é um percentual do valor da bomba. Sim. Então, se o preço na bomba é R$ 7,00 e o ICMS é 20%, é R$ 1,4 por litro. Percentual. Sim. Se o preço da bomba é R$ 5,00, o ICMS é 20% de R$ 5,00, que é R$ 1,00. Então, você não pode atribuir à percentagem a responsabilidade pelo aumento. É claro que os governos estaduais, como os preços subiram, eles também ganharam mais. Sim. Mas não foram eles que provocaram o aumento. Quem provocou o aumento foi a variação que a Petrobras fez do preço na refinaria. Agora, o que é que os governadores fizeram no final do ano passado? Eles congelaram voluntariamente o valor nominal do ICMS. E apesar disso, e a Petrobras também segurou os preços, apesar disso os preços subiram. Ele agora vem fixar em valor e... Agora ele vai fazer... O que é que a lei vai fazer? A lei diz o seguinte, a nova lei. Sim. Primeiro, vai unificar a alíquota do ICMS entre os estados, porque ela é muito diferente. O Rio de Janeiro, São Paulo cobrava, se eu não me engano, 14% de ICMS, o Rio de Janeiro cobrava 32%. Isso só no ponto de vista da gasolina. Da gasolina. Então, você imagina o que é que significava isso para o cara que está com o caminhão transportando a gasolina entre Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Tá certo? Aqui no sul da Bahia, entre o Espírito Santo e a Bahia. Então, essa alíquota vai ser unificada, única no Brasil. O primeiro elemento é esse. Segundo, como é que você calcula o valor do ICMS? Ele não vai ser mais calculado a partir do preço da bomba. Ele vai ser calculado por litro. Ao ser calculado por litro, se o preço da bomba mudar, o ICMS não muda.
Sim. Para cima e para baixo. Se ele subir, o ICMS relativamente diminui. Mas se ele cair, o ICMS aumenta. Sim. Porque ele é calculado por litro e não pelo preço da bomba. Sim. Terceiro, esse ICMS vai ter um processo de ajuste nos estados que cobram mais caro versus os estados que cobram menos ICMS. Tudo isso passou a ser responsabilidade do Conselho do CONFAZ, que é um conselho dos secretários de Fazenda, que tem até o dia 25 agora de março Para ver como é a aplicabilidade disso aí. para aprovar a execução dessas questões para que isso entre em vigor em abril. Sim. Isso vai baixar o preço da gasolina? Provavelmente de imediato não. Pode até aumentar em alguns estados, por exemplo. Provavelmente em São Paulo vai aumentar o ICMS, porque o ICMS hoje é 14%, vai subir um pouco o ICMS em São Paulo. Então não vai ter efeito, digamos, imediato sobre o preço. Mas se os preços internacionais continuarem subindo, pode fazer com que a arrecadação de ICMS caia relativamente ao preço da gasolina e, portanto, faça com que haja menos aumento do preço no futuro. Então, eu não acredito que se possa responsabilizar o ICMS pelo preço da bomba. Isso é conversa de bolsominion, isso é conversa de quem quer tirar das costas do governo a responsabilidade. Professor, aproveitando que a gente não pode deixar de não tocar nesse assunto, que é a política também com o senhor. O senhor, campanha passada, coordenou a campanha de Haddad no nível nacional. E a gente queria aproveitar também, o senhor já foi ex-secretário de Planejamento aqui no Estado, na gestão Wagner. Assim que o senhor saiu da presidência da Petrobras, veio à Bahia, compôs a equipe do ex-governador e chegou até a ser ventilado o nome do senhor como pré-candidato a governador, indicado até pelo ex-presidente. E a gente queria muito também ouvir do senhor essa questão. Como é que o senhor está vendo hoje essa movimentação do ex-presidente Lula chegando perto do ex-governador Alckmin, dessa aliança de um ex-tucano com um petista, e aqui na Bahia também? Qual a visão do senhor nesse cenário que o senhor está enxergando hoje nessas eleições? Bom, vou começar pelo plano nacional. Quer dizer, a pesquisa que saiu hoje, ela mostra o quê? Ela mostra, é uma pesquisa feita domiciliar, portanto, não é uma pesquisa feita por telefone, e ao fazer uma pesquisa domiciliar, você aumenta, digamos, a cobertura, digamos, no perfil social do país. Portanto, aproxima mais a amostra do quadro real da população brasileira. E ela mostra algumas coisas importantes. O primeiro ponto que ela mostra é que a diferença Lula-Bolsonaro diminui, com uma certa estabilização da preferência para Lula, mas um aumento da preferência do Bolsonaro. Por que isso? Porque Bolsonaro está reconquistando parcelas do seu antigo eleitorado que estava sendo atraído por uma chamada terceira via que não se viabilizou. Então, uma terceira via, tipo Dória, tipo Sérgio Moro, tipo Amoedo, tipo qualquer candidato da chamada terceira via, não decolou. Então, objetivamente, essa alternativa de uma direita mais bem comportada, limpinha e cheirosa, não vai aparecer. Então, ficou polarizado, né? A direita volta para Bolsonaro. Então, o Bolsonaro volta a crescer. Além disso, Bolsonaro está intensificando uma série de medidas para atingir os segmentos mais populares. Bolsonaro ampliou o auxílio emergencial. O Bolsonaro está aumentando o crédito para pequena e média empresa. Agora está liberando mais uma parcela do FGTS para até R$1.000. Vai antecipar o pagamento do 13º dos aposentados do INSS. Tudo isso é para tentar atingir a população de menor renda que ele estava perdendo. Sim. São medidas eleitoreiras.
E, além disso, ele reforça o discurso conservador e o discurso, digamos, dos costumes e dos comportamentos conservadores, atacando o aborto, atacando os LGBTs, atacando, defendendo irrestritamente a família, tentando reconquistar aí o voto evangélico que ele estava perdendo. Então, esse movimento é um movimento que faz com que a diferença Lula e Bolsonaro diminua. Num quadro político eleitoral que tem uma característica muito inédita nas últimas eleições. São dois candidatos com muito conhecimento, ou seja, a população conhece os dois candidatos e com uma definição de preferências muito cedo na campanha. Nas outras eleições, a preferência pelos candidatos firme nesse momento, ou seja, 8 meses antes da eleição, era muito menor do que é hoje. Então, por exemplo, você tem na espontânea, Lula 29% na espontânea e Bolsonaro 15% na espontânea, que são volumes de preferências espontâneas 8 meses antes da eleição, que não existiam nas outras eleições. O que mostra que há uma consolidação das posições dos apoiadores de Lula e de Bolsonaro. Só que esse posicionamento tem ainda um meio de pessoas indecisas que não decidiram ainda o que votar e pessoas que estão esperando para se decidir. E esse meio exige, portanto, de Lula que Lula não fique apenas com seus apoiadores tradicionais. Sim. Então, Lula vai precisar fazer um movimento ao centro. A aproximação com o Alckmin é um quadro nacional nessa direção. A composição das chapas estaduais, que é outro elemento importante nessas eleições, porque você vai ter, nessas eleições, não vai ter coligação proporcional, certo, mas você vai possibilitar alianças para a chapa majoritária nos estados, você vai ter composições nos estados que, às vezes, serão diferentes do quadro nacional. Então, você tem situações do PSD, por exemplo, do senador Otto, que aqui na Bahia é aliado firme de Lula, mas que o PSD nacionalmente tem gente apoiando Bolsonaro, tem gente apoiando Dória e tem gente defendendo a candidatura de Eduardo Leite no plano nacional. Eduardo Leite saindo do PSDB e entrando no PSD como candidato possível para tentar puxar aí uma chamada terceira via. Então, você tem esse quadro complexo na relação entre o governo federal e o governo estadual. Aqui na Bahia estava tudo equilibrado. Sim. O jogo estava dado. Quer dizer, a chapa Wagner governador, Otto senador e o PP indicando o vice, era uma chapa que mantinha a coligação existente entre o PP, o PSD, o PT e os aliados, né, o PCdoB, o PSB, o PV e o Podemos, o PROS, etc., os diversos partidos da base aliada do governo. A movimentação de Wagner, recusando ser candidato a governador, desorganizou esse quadro. Essa desorganização desse quadro criou um momento de confusão no PT para escolher quem seria o candidato a governador. O PT optou, majoritariamente não, unanimemente na direção do partido, pelo secretário Jerônimo, que é um quadro novo. Sim. É um quadro que não foi testado ainda no processo eleitoral, mas é um quadro técnico que coordenou a campanha de Rui, as duas campanhas de Rui, ele coordenou a parte do programa e a montagem do programa participativo do governo, e tem desempenhado no governo boas atividades, tanto na educação como na área de agricultura familiar. Então, o PT escolheu o Jerônimo como candidato. O PP se sentiu abandonado
E como já tinha nas suas bases muita gente querendo se aproximar de ACM, bandeou-se por lá de lá. O João Leão deve ser candidato a senador na chapa do ACM Neto e está tentando uma engenharia política que eu acho complexa, mas possível, dado o quadro nacional. Ele quer apoiar a ACM Neto, aqui na Bahia, contra Jerônimo, ao mesmo tempo que apoia Lula aqui na Bahia. Então, ao tentar fazer essa questão... Uma confusão eleitoral. Vai criar uma confusão eleitoral que, na realidade, interessa a ACM Neto, que não quer se posicionar nacionalmente, porque sabe que se defender o Bolsonaro, sim, vai perder voto. Então, ele vai querer não se posicionar, deixar o João Roma ocupar o lugar dos bolsonaristas, sim, aqui na Bahia. Que é uma cria dele, né? Que é uma cria dele, deixar o João Roma buscando esse voto. O PT, com o Jerônimo, vai precisar ampliar para bases do PP. Alguns prefeitos já estão anunciando que vão acompanhar o Rui e o Jerônimo nas eleições, né? Agora, na região do Cacaueira, ontem, o Rui fez uma cerimônia lá em Almadina, se não me engano, na estrada, e vários prefeitos do PP se confirmaram o apoio a Jerônimo e a chapa do PT e de Otto. Vai haver uma disputa entre Otto e Leão em várias áreas do interior. Hoje tem uma notícia que eu não sei se é verdadeira ou não, realmente não consegui confirmar, de uma conversa entre Zé Ronaldo de Feira de Santana, que é um aliado firme de ACM, que poderia vir a compor com a chapa de Jerônimo, o que daria aí uma confusão no lado de ACM Neto. O quadro, portanto, é ainda muito instável. Ou seja, momento. Zé Ronaldo quer ACM, quer vir para o grupo do PT. E Leão, que está virando no PT quer, mas também quer continuar com Lula. Quer continuar com Lula, exatamente. Então, o quadro é complicado. Não é preto e branco, não é polarizado. E o senhor vai ficar no plano nacional coordenando ou no Não, estado? eu não vou ficar coordenando. Eu vou participar da campanha, provavelmente vou participar da coordenação, mas não como coordenador. Não tenho como assumir essa tarefa mais. Já fiz a minha tarefa em 2018. Mas também o ex-presidente não vai perder um braço direito desse não, né? Não sei. Ele tem vários quadros, né? Eu vou colaborar. Estou colaborando na montagem do programa de governo. Estou colaborando nas discussões políticas mais gerais, mas não vou assumir nenhuma posição executiva de coordenação. Nenhuma, não. Sim. E aqui na Bahia? Nem aqui na Bahia. Aqui na Bahia eu não devo me envolver diretamente, porque eu vou estar mais trabalhando. Será que o senhor não vai decidir sair candidato? Não, eu não sou candidato a nada. Não, de jeito nenhum. Eu estou com 72 anos de idade, meu companheiro. Eu estou aqui em fase final de vida. O ex-presidente Lula está aí. Mas está recém-casado. Revigorado. Revigorado. Professor, eu gostaria só para a gente já está chegando já no final, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho até para o nosso público. O pessoal está curioso na questão da gasolina, mas tem um pontinho que eu estou querendo discutir com o senhor. Na questão a gente falou do ICMS, eu só querendo saber do senhor o seguinte: se essa questão da gasolina, se hoje a gente tem condições de dizer assim, um valor médio da gasolina do Brasil justo seria X valor. Porque hoje eu vi a gasolina, já foi 4, já foi 5, já foi 6, já foi 7, já foi 8. Tem no país aqui, no Acre, eu vi ontem que tinha gasolina batendo acima de R$10, por questão do transporte. Olha, para o seguinte, eu digo sempre o seguinte: quando tem um jogo, antigamente, porque antes da pandemia, hoje não é bem assim. Você tinha um jogo ou um show que tem um público muito grande, o que é que acontece com os ingressos? Aparecem cambistas. Sim. E o cambista, o que é que ele faz? Ele cobra um ingresso mais caro do que o ingresso custa. Sim.
Não é isso? Isso. Por que o cambista faz isso? Porque tem espectador que está disposto a pagar mais do que custa aquilo. O petróleo é exatamente isso. Quer dizer, o petróleo, o que determina o preço do petróleo não é o custo de produção, é a disposição do consumidor de pagar. A demanda. E mais ainda, o petróleo tem pouco substituto. Quando o preço internacional sobe, a menos que haja uma queda da taxa de câmbio, mas se não houver a queda da taxa de câmbio, o preço nacional sobe. Sim. Se em cima disso, você tem que levar em conta que, no caso brasileiro, 27% da gasolina é álcool. 27% da gasolina que você usa é álcool. Álcool anidro, não é o álcool hidratado, porque o álcool hidratado você compra como álcool. Como o preço do álcool está muito caro, você está usando pouco álcool, você está usando ainda muito gasolina. Você tende a comprar álcool se o preço do álcool for abaixo de 60% do preço da gasolina. Como ele está acima de 60%, você usa pouco álcool. Mas dentro da gasolina tem 27% de álcool. Sim. Então o que acontece com o álcool, que representa 27% da gasolina? O álcool tem preço diferente no Acre, tem preço diferente na Bahia, tem preço diferente em São Paulo. E o álcool depende do preço do açúcar, porque o produtor de álcool, ele também produz açúcar. Então, se o preço internacional do açúcar sobe, ele prefere produzir açúcar e vender para fora. Agora, por exemplo, você vai ver um problema. A safra da cana se acelera agora no final de abril. O que é que acontece com a safra da cana? Você aumenta o uso de diesel nos caminhões para transportar a cana da fazenda para a usina. Então, o custo de produção do álcool vai aumentar. Sim. E, ao mesmo tempo, você está tendo uma safra de açúcar no mundo menor do que a demanda de açúcar do mundo. Então, o preço do açúcar no mundo está aumentando. Uma bola de neve, né? E aí você vai ter também pressão do álcool para aumentar. Então, você tem aí o elemento álcool na gasolina e o elemento biodiesel no diesel. Sim. 13% do diesel é biodiesel, que também tem um problema agrícola e que o principal matéria-prima do biodiesel é a soja. E a soja, com a crise da Rússia, e a soja com a crise internacional, está subindo no preço internacional, que também vai impactar sobre o preço do biodiesel. Então, você está tendo aí um conjunto de forças gerais que afetam o preço da gasolina e do diesel. Além disso, tem o ICMS, que hoje é diferenciado entre os estados. Então, a diferença de preço entre os estados é muito grande. Mas, respondendo a sua pergunta inicial, qual seria um preço justo? Acho muito difícil responder um preço justo. Sim. Eu posso dizer a você qual seria, digamos, um preço digamos, que desse uma margem de lucro razoável para o refinador brasileiro. Eu acho que esse preço seria o custo do petróleo brasileiro, tá certo? O custo do petróleo brasileiro com um peso de 0,9, com o preço do petróleo importado com peso de 0,1. Então, se o preço internacional hoje está $100 e o preço internacional é $100, 10% de $100 é $10. O preço do petróleo brasileiro, o custo do petróleo brasileiro está em $30. 90% de 30 é R$27. Portanto, 27 mais 10, $37. $37 seria, digamos, um custo ponderado do petróleo usado nas refinarias, que você teria que acrescentar o custo de refino. O custo de refino deve estar em torno de $3, $4. Então, talvez aí em torno de $40, $45 seria, digamos,
o preço correspondente ao custo real do petróleo no Brasil, dos derivados no Brasil. Lembre que eu estou falando de barril. Sim. Um barril são 159 litros. Sim. Aí você tem que dividir esses 45, 50 dólares por 159 para chegar ao preço do litro. Mas não é assim que se faz a conta. Sim. Isso é uma conta hipotética. Sim. Tá certo? É uma conta hipotética, que eu não diria nem que isso é justo, é uma conta possível. É uma conta que, digamos, que não daria prejuízo ao acionista. Sim. Não daria o lucro obsceno, como chama o professor Eduardo Costa Pinto da UFRJ, da Petrobras. Né? Hoje, daria um lucro normal, um lucro aí de talvez 15%, 20% sobre o capital empregado. O senhor acredita que um próximo presidente que sente na cadeira, com ideais diferentes hoje do presidente atual, ele conseguiria em 4 anos reverter? Olha, eu acho que reverter em 4 anos tudo que foi feito, eu acho não, mas mudar o rumo, sim. Porque a destruição foi muito grande no Brasil. Quer dizer, se você observar, nós desmontamos, vamos começar pela política externa, nós desmontamos o papel do país no mundo, no mercado internacional e na diplomacia internacional. O Brasil era um país respeitado, era um país que participava de todas as reuniões do G8 e do G20. Sim. O Brasil era parte fundamental dos BRICS. O Brasil tinha um papel fundamental na diplomacia mundial. Virou um pária no mercado, nas relações externas brasileiras. A política externa brasileira é um desastre. Vide a posição agora em relação à guerra. Qual é a posição do Brasil em relação à guerra? A posição é do Itamaraty, a posição é do governo Bolsonaro. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos situar nisso? É um horror. Setor externo. Se pegar a política industrial, toda a desmonte que nós tivemos na engenharia, a indústria brasileira está cada vez menor em termos de produção brasileira. Agora, em 21, nós caímos a produção industrial brasileira 7% no ano. Estamos com ladeira abaixo na indústria brasileira. Se você pegar a posição... Nós estamos nos menores níveis da história das bolsas de pós-graduação da história brasileira. Sim. As bolsas de pós-graduação no Brasil estão nos menores níveis, tanto em termos do valor pago para os estudantes de pós-graduação, como no número de estudantes beneficiados. Isso significa que nós estamos desmontando a capacidade tecnológica do país no médio prazo, porque sem profissional qualificado, você não tem pesquisa, não tem desenvolvimento. Sim. Você pega os programas de participação social, os programas de conselhos e de participações sociais, no quase todos os setores, você desmontou os mecanismos de consulta e de escutar a opinião da população. Você desmontou a política agrícola, o crédito agrícola para a agricultura familiar é um desastre. Você está aí com a Amazônia com o desmatamento crescente. Então, as próprias Forças Armadas brasileiras estão um vexame, quer dizer, os recursos estão se diminuindo para as Forças Armadas brasileiras. Então, se você olhar, nós temos um conjunto de elementos de reconstrução que é muito grande, que talvez em 4 anos não se consiga reconstruir, mas que mudar o rumo eu acho que é possível. Caminho. Professor, nós estamos chegando no final do JuraPod aqui. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações aí finais. Não, eu vou agradecer muito de vocês, só quero aqui pedir que vocês façam um avanço tecnológico. Não deixem de fazer essas reuniões presenciais e passem a usar as ferramentas modernas. Mas agora é um novo formato, podcast, o cara tem que estar ali e sentir o corpo humano. Não, você pode. Eu estou fazendo muita entrevista e estou fazendo entrevistas virtuais. Eu acho que elas são... Você não precisa mais do estúdio, né? Essa que é a questão. Eu queria pedir um favor ao senhor, que o senhor disponibilizasse depois um e-mail para a gente, que a gente vai ter que mandar para assinar o certificado do curso da aula que a gente tomou hoje. Vai ter muita gente aí, muitos seguidores, muitos ouvintes que vão pedir. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, o prazer foi todo nosso. Você que está nos assistindo, tchau, até a próxima. Até logo.